Cazaquistão seguem o reforço das suas relações e desta vez um acento tónico vai para os setores do comércio e as energias. O setor energético muito mais inclusivo é um avanço que podemos aqui olhar de que forma, Isso? É um consolidamento, uma consolidação das relações estratégicas, geoestratégicas, geoeconómicas, geopolíticas entre a Rússia e o Cazaquistão. Né? O Cazaquistão, por exemplo, tem um gasoduto que exporta 57% ou um pouco mais disso dos recursos energéticos passando pelo território russo para o mercado ocidental, que representa 60% do seu PIB, mostra que se a Rússia não ter boas relações com a Rússia, essa exportação pode ser comprometida. Daí o interesse em manter boas relações com a Rússia no que toca à garantia de que essa exportação do crudo possa chegar aos mercados internacionais. E também entre a Rússia e o Cazaquistão existe um acordo de produção, exportação, conservação do urânio, que a empresa russa deste setor tem controle ou tem uma cota bastante significativa na produção do urânio do Cazaquistão. E também no que toca, por exemplo, a participação das empresas russas no mercado, na economia do Cazaquistão, visto que quase metade das empresas que operam ali são empresas com capital russo. E também existe no Cazaquistão uma grande minoria da população russófona naquele estado. Enfim, há uma relação, existem fatores bastante importantes que determinam essa relação entre os dois estados e que as tornam bastante profícuas, mesmo do ponto de vista comercial, não é? Vê-se que nos últimos 2 anos, conseguido com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o volume de negócios chegou a atingir os 30 bilhões de dólares. Enfim, é uma relação bastante interessante do interesse conjunto entre esses Estados e também, como se sabe, são Estados-membros de muitas organizações multilaterais daquela região. O presidente russo, para lá de ter participado desse encontro bilateral com o seu homólogo do Cazaquistão, também foi ali para participar do Conselho Consultivo da Aliança de uma organização de segurança coletiva, onde a Rússia, o Cazaquistão, o Kirguistão e outros países da Ásia Central fazem parte, né? Para lá de serem também membros da Organização de Cooperação de Xangai e também de outros mecanismos de cooperação bilateral e multilateral que operam naquela região, como o caso, por exemplo, da chamada Zona de Livre Comércio Euroasiática. Enfim, é uma relação bastante prolixa, profícua, entre os dois Estados, que é do interesse entre os dois Estados, até mesmo no domínio securitário, da manutenção da ordem pública. Por exemplo, em janeiro de 2022, antes mesmo da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, houve tentativa de manifestação contra o governo do atual presidente do Cazaquistão. E foi, diga-se, graças a uma intervenção, a uma colaboração com as forças de ordem russas que garantiram que o presidente atual se mantivesse no poder, controlando a situação política da ordem pública daquele Estado. Ou seja, a Rússia é um ator fundamental naquele país e também o Cazaquistão conta sobre o apoio da Rússia para fazer com que a sua economia possa crescer e até exportar os bens que produz para os mercados internacionais. Daí que essa relação entre a Rússia e o Cazaquistão é uma relação mutuamente vantajosa, mesmo se, do ponto de vista estratégico, parece ser mais em benefício da Rússia, porque garante uma presença histórica, numa zona de influência histórica, num país importante como o Cazaquistão, sem o qual também colocaria em dificuldades a própria segurança da Rússia. Por exemplo, nos últimos tempos, quando houve uma espécie de crise de exportação dos produtos agrícolas do Cazaquistão para a Rússia, se entendia que
A razão fundamental desta espécie de crise comercial entre os dois Estados terá sido movida pelo facto de Cazaquistão ter anunciado o seu não interesse em integrar os BRICS. Né? Isso é uma especulação que existe por ali, que terá causado, enfim, a Rússia a retalhar em não importar os bens agrícolas do Cazaquistão para a Rússia. Eventualmente, desta visita, o presidente Putin, pode ser que essa questão seja ultrapassada, e na próxima Cimeira dos BRICS veremos o Cazaquistão a ser integrado como novo Estado-membro daquela organização multilateral que pretende uma nova ordem internacional multipolar com a Rússia, a China e tantos outros como sendo os novos polos do poder ou, digamos assim, alternativos ao poder existente. Ou seja, a questão fundamental, importante na leitura geopolítica, da colocação geopolítica da Rússia, não só na área central, como também em toda a Eurásia, diga-se, sobretudo no contexto atual em que há turbulências e qualquer colocação ou alinhamento do Cazaquistão contrário a esse interesse da Rússia também pode suscitar perplexidades ou desconfianças em Moscou, que não seriam do interesse de Cazaquistão, tendo em conta estas afinidades culturais, históricas e econômicas que existem entre os dois Estados. Certo.